Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma história chegando aqui para você se edificar. E a história de hoje, quem foi Zaqueu? Quais lições essa história tem para mim e te ensinar? Vamos lá, começando aqui fazendo a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Lucas, capítulo de número 19, do versículo de 1 ao 5, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lá, Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidor de Jesus. A história de Zaqueu na Bíblia está registrada em Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 ao 10, e destaca o seu arrependimento genuíno. Além disso, este relato bíblico mostra como o Senhor Jesus se misturava com as pessoas desprezadas pela sociedade religiosa da época. Nada se sabe sobre quem foi Zaqueu, além do que é dito no Evangelho de Lucas, que eu li para você no início. Alguns estudiosos dizem que o seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa algo como aquele de quem Yahvé se lembra. Muito bem, daqui nós podemos agora perceber dois pontos importantes na história de Zaqueu, que ele era o chefe, e o seu nome, o significado dele era puro e inocente. Para você ver, né, que o nome dele significa puro e inocente. Só que Zaqueu não era nada disso. Ele não era nem puro e nem inocente. Veja só. Ele era, vou falar aqui um nome para você entender melhor, ele era um estelionatário, né? Enganava as pessoas, cobrava impostos absurdos. E acompanha essa história. Olha o que você vai se edificar hoje. E a pergunta é: quem foi Zaqueu publicano? Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais que passavam naquela região, que também contava com um palácio herodiano. Aliás, Herodes o Grande, nós vemos que na história bíblica existiram vários Herodes, mas neste tempo de Zaqueu, ele era cobrador de imposto, quem governava era Herodes o Grande e o seu filho era o Arquelau. Então, para você entender, tá? Para você não se confundir, existiram aí alguns Herodes. Vamos lá. Segundo Flávio Joséfo, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. O unguento derivado do bálsamo de Jericó era muito desejado na época. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das principais coletorias de imposto na Palestina. E Zaqueu era um dos principais responsáveis para essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Essa designação traduz o grego architelones, que ele era um subcontratante de outros coletores. Portanto, Zaqueu tinha sobre a sua supervisão
alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente em sua região. Por isso o texto bíblico completa a informação dizendo que ele era um homem rico. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias em favor dos romanos. Essa classe trabalhadora aparece em várias passagens da Bíblia no Novo Testamento. É importante saber quem eram os publicanos para uma melhor compreensão nos textos onde eles eram mencionados. Vou colocar aqui no início desse vídeo, vai aparecer uma mensagem que você pode estar ouvindo novamente. Eu estou falando sobre o publicano e o fariseu. Então, que você dê uma olhadinha lá nesse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor sobre esses publicanos. Mas o certo é que eles eram cobradores de impostos e um deles era Zaqueu. Agora nós vamos para o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso a se encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por essa cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Preste muita atenção nesta primeira lição que Zaqueu tem para ti ensinar e para me ensinar. Ele ficou desejoso de encontrar com Jesus. E nós também devemos ter essa vontade de encontrar Jesus para que ele venha falar conosco e mudar a nossa história. Quantas pessoas desprezam este nome Jesus, este Deus, como dizendo que ele era um homem simples qualquer, mas Jesus, como eu já falei em vários vídeos aqui, que eu vou estar colocando na descrição logo abaixo desse vídeo, quem é Jesus? Jesus é Deus, Jesus é o pão da vida, Jesus é o fogo que te queima, Jesus é a água da vida. Então tem vários significados de quem é Jesus. Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. E quem não tem vontade de se encontrar com este Deus que te criou, que me criou, que soprou aí nas suas narinas o fôlego de vida? Só mesmo quem não tem entendimento é tolo, que não consegue ver que Jesus, ele é Deus. Muitas pessoas ficam comparando Jesus com homens mortais que já morreram há muito tempo e que seus restos mortais estão debaixo da terra. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sinal de que ele era Deus. Então não temos que ter dúvida disso. Então Zaqueu, ele desejava se encontrar com Jesus. E a pergunta para você aí, que não aceitou Jesus como Salvador e não conhece ainda Jesus, e você também que conhece. Você tem desejo de encontrar Jesus? Com certeza você que serve a Deus tem o prazer de se encontrar com Jesus, buscando ele dia e noite nas suas orações, temendo ao seu nome, adorando e louvando o seu nome, o prazer de estar adorando a Deus e ao Senhor Jesus, porque eles são Deus, a mesma coisa, são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então Zaqueu tinha desejo de buscar o Senhor Jesus e ele procurou de qualquer custo vê-lo, ou seja, ele foi atrás do que ele queria. Eu quero te dizer nesse momento, não corra atrás daquilo que não vai trazer nenhum ensinamento para você, nenhuma lição, mas corra atrás daquele que pode mudar a tua história, que pode fazer algo na tua vida tremendo, assim como Jesus fez na vida de Zaqueu. Zaqueu disse, eu vou buscar encontrar o Senhor Jesus, porque eu sei que ele é o único que pode mudar a minha história. Então não perca tempo com coisinhas, não perca tempo em buscar homens mortais, o que eles deixaram de falar, tal. Busque o Deus vivo, poderoso, Jesus Cristo, e ele sim mudará a tua história.
Mas Zaqueu, ele tinha um problema. E qual era o problema de Zaqueu? Ele era de baixa estatura. Segundo alguns estudos aí, Zaqueu, ele tinha 1,5 m, né? Mais ou menos 1,50 m, ele era muito baixo. Zaqueu era um homem baixinho, mas esse problema não impediu Zaqueu de encontrar Jesus, procurá-lo para saber quem era ele. E o que Zaqueu fez? Ele subiu numa figueira brava, cheia de espinhos, mas ele queria ver Jesus, não importasse o tamanho da sua altura. Porque eu quero dizer para você, não importa se você é baixo, se você é magro, se você é alto, se você é gordo, se você é magro, não importa. O importante é que você tem um objetivo na sua vida de querer encontrar Jesus, de qualquer maneira encontrar a Ele, para que Ele venha mudar a tua história, para que Ele venha falar com você. Zaqueu não se importou com o tamanho. Zaqueu foi buscar o que ele queria. Então quero dizer para você, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus. Vai atrás dos seus objetivos. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Você quer o quê? Então, se você quer e for da vontade de Deus, você tem que ir atrás. Você tem que buscar, assim como Zaqueu fez. Ele foi atrás do que ele queria. Ele queria ver Jesus e conseguiu. E chamou a atenção de Jesus. E Jesus falou uma frase que todo mundo que é cristão conhece essa frase. Linda. E essa frase é muito legal, porque Jesus falou dessa maneira. Olha só. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Olha que frase tremenda esta aqui, que Jesus falou para Zaqueu, que está localizada em Lucas 19, versículo 5. E não esquecendo aí que havia uma multidão e ele não conseguia vir. O Mestre Jesus, sem se importar com a posição social que ele tinha, ele subiu em uma figueira de sicômoro para ver Jesus passar. Então Zaqueu, ele não se importou se ele era rico, ele não se importou porque ele era rico, ele se importou com isso. Ele foi buscar Jesus porque ele sabia que Jesus, ele tinha algo para ele. Eu quero dizer para você que Jesus tem algo para você. Jesus tem salvação para a tua alma. Jesus, ele vai tirar esse peso das tuas costas. Jesus vai te dar vida eterna. Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida para você ser um salvo. Então Jesus tem coisas para você, assim como teve para Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. E o que você está esperando para chamar Jesus para a tua casa? E a tua casa representa o teu coração, a tua vida, dizendo: Jesus, vem morar em mim, vem morar na minha casa, porque eu estou com o meu coração aberto. Faça, Senhor, morada no meu coração. E o Senhor está falando para você que Ele quer que você desça depressa. E o que é esse desça depressa? Desça depressa do orgulho, desça depressa dessa cegueira espiritual, desça depressa dessa falta de amor para com o próximo, para conosco mesmo. Desça depressa de muitas das vezes soberba, do nosso eu. Desça depressa. O Senhor quer que você desça, seja humilde, reconheça Ele como único e suficiente Salvador de tua vida. E o que aconteceu? Zaqueu recebeu Jesus prazerosamente. Então, Deus está dizendo para você: tenha prazer de receber ao Senhor Jesus na tua casa, no teu coração, dentro do teu lar. Então, Deus, Ele quer fazer morada dentro do seu coração, dentro da sua casa, a nossa casa espiritual, a tua casa espiritual. Jesus está querendo morar aí, mas você tem que abrir o coração e descer aí nesse nível, no sentido de ser humilde, descer desse orgulho, descer da prepotência, descer da teimosia, descer aí da falta de entendimento da palavra, porque muitas das vezes as pessoas negam a eficácia da palavra de Deus, não querem reconhecer que a Bíblia é o livro que Deus fala conosco e tem palavras de vida eterna.
E é importante, né, que apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, parece que ele ter ficado aí surpreendido pelo fato de que a iniciativa do contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não dele. Isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar em sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Literalmente, o Senhor simplesmente disse: eu vou ficar na tua casa. Aí, você está preparado e preparada para receber ao Senhor Jesus na tua casa? Ele simplesmente disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa, me convém ir para lá. Porque ele é o próprio Deus. Quando ele fala, nós obedecemos. Quando o Senhor dá ordem para nós, temos que obedecer. Então, essa proposta de Jesus foi muito boa, porque ele disse para Zaqueu que queria ir para a casa dele. E eu te pergunto neste momento: será que você está pronto para receber Jesus? Quando eu digo pronto, eu estou falando assim: se você está com o coração aberto, se você realmente está com sinceridade com Ele, se você realmente quer que Jesus faça parte da sua vida, então não se preocupe, porque este convite de Jesus para você vai chegar a este momento de Jesus repousar na tua casa, que é o teu coração. Então, diante da atitude de todo o povo, começou a reclamar, e eles ficaram indignados, porque Jesus havia dito que visitaria Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos ladrões, extorquiadores, traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Não importa se a pessoa é ladrão, se ele é estelionatário, se ele é traidor, se ele é todo tipo de coisa que não presta, tá? Não importa esse tipo de pessoa, importa que se ele se entregar para Jesus e ele realmente se arrepender do que já fez, ele terá uma chance de ser redimido, entendeu? E ser um servo do Senhor. Eu não estou falando aqui que nós temos que apoiar ladrão, extorquiador, estelionatário, traidor, mentiroso. Não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus, quando ele quer salvar alguém, ele salva. E se esta pessoa estiver apto e abrir o coração para Jesus entrar, essa pessoa é transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas ficam indignadas, né? Nós ficamos muitas vezes indignados e falamos assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa, um homem, uma mulher, que é enganador, mente, passa os outros para trás, sabe, faz coisas horríveis. A gente ouve falar das coisas que essa pessoa anda fazendo e a gente fala: nossa, aí você escuta a pessoa dizer: olha, aquela pessoa agora está indo para a igreja, é um servo de Deus. Então a gente escuta e a gente fica indignado. Fala, como é que um homem daquele, uma mulher daquele que enrolou, que mentiu, que estelionatou, que matou, que fez todo tipo de coisa ruim, tá agora na igreja servindo a Deus? Porque eu quero dizer para você que quem tem o poder de salvar o homem é Jesus quem chama, é Jesus quem transforma, é Jesus quem liberta. Agora eu digo para você uma coisa: se esta pessoa estiver com engano, com mentira dentro da casa do Senhor, dizendo que está sendo um servo do Senhor e não está sendo um lobo em pele de cordeiro, o Senhor mesmo arrancará essa pessoa de dentro da casa dele, porque a própria palavra do Senhor diz que o ímpio não ficará na casa dos justos. O ímpio não terá parte na congregação
dos justos. Mas uma coisa eu digo para você, quem tem o poder de dizer quem vai para o céu e quem não vai é o Senhor Jesus. Não somos nós que colocamos as pessoas no céu, não. É o Senhor Jesus quem salva. Assim como ele fez com Zaqueu, que era estelionatário, né? Ele roubava dinheiro, ele era ladrão porque ele cobrava impostos acima do que ele poderia cobrar para as pessoas, e as pessoas tinham raiva dele, os judeus tinham raiva, ódio de Zaqueu. Mas Jesus disse: eu vou para a casa de Zaqueu. Eu quero ir para lá, porque eu quero salvar essa alma, essa vida que precisa de mim, precisa estar limpo, porque este homem tem um coração aberto, apesar de ser quem é, ele está aberto a me receber e eu estou aberto a recebê-lo. Por exemplo, se uma pessoa, no seu último suspiro de vida, ele se arrepender dos seus pecados e dizer assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador, o Senhor, no último minuto do respiro daquela pessoa, ele é um salvo e uma salva porque ele aceitou Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Zaqueu, ele foi um homem que ele se arrependeu. Olha só o que aconteceu mais aí sobre essa história de Zaqueu e Jesus. No encontro com o Senhor Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. Olha só, a palavra arrependimento aparece de novo aqui para nós, dizendo que Zaqueu se arrependeu genuinamente. E a pergunta para você e para mim é o seguinte: será que você está arrependido de verdade? Será que nós muitas das vezes estamos arrependidos de coisas erradas que nós estamos fazendo por aí? Ou outras pessoas também que estão fazendo por aí? Então, o segredo aqui está no arrependimento verdadeiro e genuíno. E Jesus está te perguntando: você realmente está arrependido do que você anda fazendo de errado? Ou você está de engano? Então, olhe para si mesmo, faça uma análise aí com você no seu coração e veja se você está mesmo arrependido. E outra coisa que eu tenho para falar: a pessoa ser omisso também significa que a pessoa, ele não tem um pingo de vontade de se arrepender, porque muitas das vezes a omissão, a gente fica calado em muitas coisas. Quando eu digo calado, porque às vezes a gente vê uma coisa errada e a gente fica calado no sentido de dizer assim: não vou falar nada, não vou dar minha opinião, porque não tem nada a ver com isso. Você tem muito a ver com isso. Você tem muito a ver com isso. Porque a partir do momento que você se cala, você está aceitando a situação errada que está acontecendo naquele lugar ou naquela situação. Se você se calar, que é justo, os maus vão tomar de conta de tudo. Então você não pode se calar. Eu estou falando aqui em questão de arrependimento, porque muitas das vezes o omisso, ele não é uma pessoa que se arrepende, porque ele está vendo que o outro está fazendo de errado e não fala nada. Eu tenho certeza que havia pessoas que falaram para Zaqueu e falavam, estou conjecturando aqui, que muitas pessoas falavam para Zaqueu: Zaqueu, isso que você está fazendo de roubar as pessoas é errado, Zaqueu. Isso de você cobrar impostos é errado, Zaqueu. Você acha que outras pessoas não falavam para Zaqueu no seu cotidiano, durante a sua vida? Talvez pessoas que já conheciam a palavra falavam: Zaqueu, esse negócio de você estar roubando das pessoas, isso é errado. Com certeza Zaqueu talvez ouviu, como eu disse, estou conjecturando, de pessoas para ele não fazer aquilo, e ele continuava fazendo. Só que lá no fundo do inconsciente dele, ele sabia que aquilo era errado. Então não seja uma pessoa omissa, não. Fale para as pessoas a verdade sem piscar. Fala a verdade, fale para essa pessoa: olha, meu amigo, minha amiga, não é desta maneira, está errado, você vai se prejudicar, isso que você está fazendo é contra a palavra do Senhor. E fale mesmo, não se cale não, fale mesmo, porque a gente tem que falar a verdade para as pessoas, nem que doa. Eu sou do tipo uma pessoa que eu gosto de ser sincera. Eu chamo a pessoa para conversar e falo bem aqui para ele e para ela: olha, isso não é correto, não acho que isso vem de Deus, eu acho que isso vai lhe prejudicar de alguma maneira, e dou conselho para a pessoa. Se a pessoa quiser ouvir, bem; se não quiser, eu já fiz a minha parte, que foi falar a verdade. Então olha aí essa história de Zaqueu. Ele era um homem que
Ele sabia que quem poderia mudar a vida dele era Jesus e ele se arrependeu. Ele não ficou apenas na teoria ou limitou as suas palavras vazias. Ele foi para a prática. Você sabe que existem pessoas que eles só ficam na teoria, na cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou me arrepender disso. Eu vou fazer isso amanhã. Não, depois da manhã eu faço. Não, depois eu vou. Não fique só na teoria. Não fique falando que você vai fazer uma coisa que você não vai fazer. Haja! Vai para a prática, pratique o que você está querendo fazer, mas escute coisas do bem, coisas que vão trazer benefício para a sua vida e para as pessoas ao seu redor, não coisas de mal. Não fique só na teoria que você vai se arrepender daquilo, não. Se arrependa de verdade e volte a praticar o que você praticava de bem, de bom que você fazia antes. É isso que a palavra está falando aqui. Então, o que acontece? O Zaqueu foi para a prática. Ele revelou o arrependimento ao declarar que estava doando naquela mesma hora metade de suas possessões aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através das boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente a sua oferta de ação de graças. Você lembra que no vídeo passado eu disse que as obras não vão salvar você, as boas obras? Elas vão contar sim, mas ela não vai te salvar. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Então eis aqui um exemplo vivo, é o próprio Zaqueu, que entregou a sua vida a Jesus. Não simplesmente ele chegou para Jesus e disse: Jesus, eu vou pagar para as pessoas que eu roubei 4 vezes mais. Olha que a palavra que Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu, quando estava lá, disse: Jesus, olha, tudo que eu roubei, tudo que eu peguei de alguém, se eu defraudei, está lá na Bíblia, eu vou restituir 4 vezes mais. A diferença de Zaqueu para aquele jovem rico foi muito grande, porque o jovem rico, ele não quis se desapegar das coisas materiais. Ele era rico, ele sabia de todos os mandamentos, mas uma coisa faltava para ele: era entregar as suas riquezas aos pobres. Jesus disse: olha, falta só uma coisa para ti, pega tudo que tu tens e dá aos pobres. E ele simplesmente baixou a cabeça triste e foi para a sua casa. Jesus disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. É difícil, mas não é impossível, porque o próprio Zaqueu, sendo um homem rico, disse: Senhor, olha, se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já pensou, meu amigo, minha amiga? Isso é muita coisa, né? Mas para Jesus era uma oferta agradável. Para Zaqueu era uma oferta, ação de graças ao Senhor. E o que você está esperando para entregar a oferta que Deus quer? A sua oferta de gratidão. Eu estou falando aqui de modo geral, tá? Não estou falando aqui de dinheiro, só de dinheiro não. Estou falando de todas as áreas de sua vida. Jesus quer que você seja uma pessoa que sacrifique por Ele, se renuncie muitas coisas por Ele, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da tua vida. E a salvação entre dentro da sua casa, assim como aconteceu com Zaqueu. Mas Zaqueu não parou ao ponto de dizer assim: vou voltar atrás, não vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Não, ele simplesmente disse que ia devolver quadruplicada a quantia que ele tivesse defraudado de alguém. Normalmente, na lei mosaica, exigia que numa restituição fosse acrescentado um 5º valor a ser restituído como um tipo de juro. Você vai ler Levítico, capítulo de número 6, versículo de 1 a 5. E você vai ler Números, capítulo 5, versículo 7. Faça essa leitura aí sobre esse negócio da restituição do 5º valor aí da quantia, tá? Para você entender aí o que Zaqueu estava querendo fazer, segundo o que está escrito na Bíblia. Olha só, Zaqueu, no entanto, decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele não ofereceu um 5º de acréscimo à sua restituição, mas 4 vezes mais.
né? Se ele tivesse roubado de alguém, se ele roubou de alguém, vamos colocar aqui numa faixa monetária de dinheiro hoje. Se ele tivesse pegado de alguém R$400, ele teria que devolver 4 vezes mais, ou seja, ele tinha que devolver para aquela pessoa 16 vezes, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16. Ele ia fazer isso. Então ele diz, olha, se eu roubei 400, eu vou pagar 16, um pouquinho a mais, porque 4 vezes 4 são 16. Então isso era o que Zaqueu estava tentando fazer, e ele fez realmente, e Deus se agradou disso. Ele pagou as suas dívidas, com certeza, e não ficou devendo para ninguém, porque ele se arrependeu. E o segredo estará aqui: se arrependa genuinamente, de verdade. É isso que Deus quer, que você faça o que é certo. O que você está esperando para fazer o que é certo? Me diga, o que você está esperando para fazer o que é certo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje de certo, de correto, para que você não seja cobrado. Então, o que a palavra do Senhor diz para nós? A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas pessoas estão pecando por aí, sabendo que tem que fazer o bem e não faz? Não seja uma dessas pessoas aí que Deus está falando com você, dizendo, faça o bem. Porque se você não fazer o bem, você vai estar cometendo pecado, né? As pessoas, elas não fazem o bem porque muitas das vezes são ruins, não querem fazer o bem pro próximo, porque não querem se rebaixar, ser uma pessoa humilde, reconhecer os seus erros. Preferem mostrar de pose para as pessoas que tá tudo bem, mas na verdade não tá nada bem não, tá tudo virado de cabeça para baixo. Muitas vezes pessoas se esforçam para tentar provar que Zaqueu não teria sido um extorquidor, né? Um extorquidor, como se Cristo não pudesse jamais ter olhado para um corrupto. Todavia, todo o contexto da história de Zaqueu aponta para outra direção. Aquele dia, Jesus mostrou compaixão para com alguém que certamente não merecia. E sim, Jesus entrou em uma casa que ninguém mais dentre o povo gostaria de entrar. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é um homem também filho de Abraão. Lucas 19, versículo 9. Ou seja, ele era salvo pela fé, né? Então Jesus não disse que era um mero conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que poderiam receber. Consequentemente, Jesus declarou que Zaqueu era o filho de Abraão. Obviamente, o objetivo de Jesus não era dizer que o publicano Zaqueu era um descendente físico do grande patriarca, não. Ele não era filho de Abraão de carne, não, sangue não, ele era da fé, né? Porque Abraão é o pai da fé. Ao dizer que ele também era o filho de Abraão, Jesus estava se referindo no sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé com o Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. Leia Gálatas, capítulo de número 3, versículo 9 ao 29. E a história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que, de fato, havia sido quem encontrou o chefe dos publicanos e não ao contrário. E ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus buscou, encontrou e o salvou Zaqueu. O bom pastor havia encontrado uma das ovelhas perdidas, né? Você vai ler Lucas 15, de 1 a 7. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa derramaria o seu sangue e entregaria a sua vida em seu favor. Essa é a história de Zaqueu.
Guarde estas palavras no seu coração e nunca mais esqueça dessas palavras e coloque em prática. Não deixe essas palavras aqui estar só na tua teoria, na tua cabeça, mas coloque em prática na tua vida, que você vai ver a transformação verdadeiramente chegando na tua vida. Então, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você.